Amém. Boa noite. Por causa do tempo limitado que eu tenho aqui na escola, nós não vamos ter uma sessão de perguntas e respostas, mas ao invés disso, nós vamos continuar com as aulas. Mas existe uma pergunta que eu vejo que tem surgido várias vezes. E eu acho que ela é bem importante. E eu recebi essa pergunta essa semana pelo menos umas 2 vezes. Então eu quero apenas dar uma breve resposta antes de continuarmos. Essa pergunta foi como nós sabemos que uma fonte de informação é correta e a outra é errada. Então, de forma externa, como nós dizemos que uma é falsa e a outra é verdadeira? Então, isso se tornou um problema no final de 2018, início de 2019, quando nós olhamos para fractais. Nós dissemos que quem estava arando os netineus? O que estava aguando os levitas? Então nós pegamos nesses 3 grupos. Temos os sacerdotes, levitas e netineus. E quando nós dissemos o que estava arando os netineus, nós dissemos que com certeza eles têm acesso à informação verdadeira e que eles precisam acreditar nessa informação. Com certeza também existe informação falsa que poderia destruí-los. Então nós trouxemos essa ideia de informação externa ou notícias externas. Usamos essa frase ou conceito de 2 fontes, 2 extremos. E mais tarde nós associamos ou atamos isso com o Ulai e o Edekel. E dissemos que existe uma fonte de informação falsa e outra correta. E que precisava ser assim para cada grupo. Então, para responder essa pergunta de forma breve, como é que nós sabemos, olhando para uma fonte externa, se ela é boa ou se ela é ruim? Como é que vocês iriam responder isso? Olhando para um artigo online, como vocês saberiam? Quando se trata dos sacerdotes, nós, como nós sabemos? Como nós sabemos qual é a fonte de informação, as notícias certas ou as erradas? A CNN é boa e a Fox é ruim? Por que a CNN é boa e a Fox é ruim? O que eles fazem que é diferente? Eu diria que eles reportam as notícias de forma mais justa.
Então a CNN seria justa? Então nem sempre são justos, mas na maioria das vezes sim. Então a minha resposta foi a seguinte: a pergunta do meu amigo. Foi nos dada uma metodologia. De fato, não foi dada a nós, foi dada aos discípulos. Então tem sido sempre a metodologia de Deus. E esse método de nos ensinar são parábolas. Então Deus sempre nos vai ensinar através de parábolas. Então nós sabemos que para nós, que a boa fonte internamente usa parábolas. E em 1989, o que nós chamávamos a isso? O que chamávamos as parábolas em 1989? Porque nós não usávamos essa palavra. Linha sobre linha. Então nós temos esse movimento. E em 1989 foi dado linha sobre linha, que seria parábolas. Nós passamos grande parte do tempo aqui na escola alinhando a nossa história com a história de Cristo. E nós tornamos o fim do Israel antigo numa parábola. E chamamos a isso linha sobre linha. Mas o que é o fim do Israel antigo? O que é? Perdi sua mão, irmã Tamina. Não tem luz aí nesse lado. Eu acho que a gente consegue ver a fonte de informação certa e a errada quando nós olhamos para a visão do mundo em relação a isso. Porque nós entendendo qual é a correta, baseado no nosso conhecimento, nós podemos escolher qual está certo. Então nós olhamos para a fonte que tem uma visão mundana, mas relacionada à profecia. O que se alinha com a nossa profecia. Certo? Eu concordo com você. Isso funciona bem para nós, mas não ajuda os netineus. Porque eles precisam identificar os dois sem nenhuma conexão à profecia. E esse é o obstáculo dos netineus. Então nós temos o ensino de parábolas, linha sobre linha. E o que é o fim do Israel antigo? Destruição? Eu acho que é sucesso. Irmã Suela? Nacionalismo? Todo mundo está bem negativo. E eu creio que está tudo bem. Não para as nações, então eu entendo seu ponto. Aceitação dos gentios. Então, a inclusão dos gentios. Eu só estava procurando o conceito. O fim de Israel antigo. Talvez eu estou pensando de forma bem simples, mas eu apenas queria usar a palavra que era história. Então nós estamos usando história para explicar a nossa experiência presente ou atual.
E nós podemos fazer isso de forma bem sofisticada. Ou de forma avançada. Então, nós já tivemos 30 anos de treinamento, mas nós apenas estamos pegando na história e aprendendo dessa história. Israel cometeu esses erros e essas foram as consequências. O Adventismo cometeu esses erros e essas foram as consequências. Então, nós aprendemos da história. Qual é a metodologia que se opõe diretamente à nossa? Com o que nós entramos em conflito direto? Que destrói as nossas linhas, ou a nossa história. Numerologia. Eu acho que faz parte, sim. Mas quando nós falamos para adventistas conservadores, aqueles que não estão prestando atenção, ou para os liberais que não estão prestando atenção, eles vão escolher nós ou uma outra coisa. Eles têm duas escolhas bem claras. Se eles não ficarem do nosso lado e concordarem conosco, com quem eles vão concordar? Ou a quem eles vão se aliar? Contrafação? Irmã Tamina. Talvez o contrário a nós seria as teorias de conspiração? Eu creio que é uma metodologia. Porque eles olham para eventos externos e eles acreditaram que a lei dominical estava próxima, porque um líder mundial apertava a mão de um outro líder mundial de forma estranha. Eles usaram uma teoria de conspiração para chegar a uma conclusão. Uma conclusão profética, assim como nós fazemos. Só que eles usaram teorias de conspiração para fazer isso. Então, de forma interna, essas são as duas escolhas que nós temos. Ou eles se alinham conosco, ou se juntam a nós, ou eles nos aceitam, ou eles aceitam o Altavite. Porque eu acho que aquilo que ele faz não é metodologia. Faz sentido? Então, esses são os dois conflitos que nós temos. Temos ensino de parábolas aprendendo da história, ou teorias de conspiração. Por que o Altavite foi proibido de falar em igrejas adventistas na Alemanha? Irmão Wolfgang. Porque ele disse que nas Bíblias normais existem 60.000 erros. Então, essa é uma das razões. Eu estou pensando na outra razão. Ele estava comentando sobre a origem dos judeus. Então foi o antissemitismo, o que ele falava sobre os judeus.
Então nós vamos agora para os Net News. How do you know what's good and what's bad? E o que nós sabemos como bom ou ruim? They know what's good and bad the same way we do. Eles sabem aquilo que é bom ou ruim da mesma forma que nós sabemos. When you watch CNN, Quando nós vemos a CNN, ou os títulos das notícias que aparecem na CNN, Kanäle, die unter CNN gruppiert werden. they might be lazy, eles podem ser preguiçosos, mistakes, podem cometer erros, they might have strange ideas, podem ter ideias estranhas, Komische Vorstellungen haben. just like we did at the beginning. tal como nós tivemos no início, They use a particular methodology. mas eles usam uma metodologia específica. Watching MSNBC in 2016, Então, se vocês estavam olhando MSBC em 2016 CIA, Ein e a pessoa que estava ehemaliger encarregue da CIA, der CIA he was speaking on their show ele estava falando no show and he said, "We are living through 1933 Germany. e ele disse que eles estavam vivendo o 1933 da Alemanha. America is being destroyed. E a razão pela qual a América estava sendo destruída We do not know or learn from history." é porque nós não aprendemos ou sabemos a história. So when I say CNN, Então, quando eu menciono a CNN, what I'm meaning is their methodology. o que eu quero dizer é a metodologia que eles têm. When he said we are living through 1933 Germany, Quando ele disse que nós estávamos vivendo esse período de 1933 da Alemanha, they may not be able to do it in the fashion that we can, dann provavelmente eles não conseguem fazer do jeito que nós fazemos, verstehen, wie wir das tun. but he just did line upon line and parable teaching mas ele faz linha sobre linha e ensino de parábolas, because they learn from history. porque eles aprendem da história. So they would say, Então, eles diriam this is the rise of Hitler, que seria a ascensão de Hitler, this is November 9, Das ist der seria 9 de novembro 1918. de 1918, I'd say this is bringing us back to the Civil War. e eles estariam dizendo que isso nos leva até a Guerra Civil. We have a monarchy, Nós temos uma monarquia, and when they do that well, e quando eles fazem isso bem, machen, sometimes they're lazy with their studies. algumas vezes eles são preguiçosos com os seus estudos, Studien oder in Nachforschungen. Just like we can be. tal como nós também somos. But when they do that well, they're using line upon line and parables. Mas quando eles fazem isso bem, eles estão usando linha sobre linha ou parábolas. They're using the same methodology that we are required to. Estão usando a mesma metodologia que nós somos requeridos. The only way that God can teach them is if they are willing to learn from history. E a única forma que Deus pode ensiná-los é se eles estiverem dispostos a aprender da história. Geschichte zu lernen. This side does none of that. Desse lado, eles não fazem nada disso. Conspiracy theories. E esse lado usa teorias de conspiração, o lado da Fox. Side, Então, desse lado, the Spanish flu. diz: lembrem-se da gripe espanhola. Let's remember what happened Vamos lembrar o que aconteceu Was geschah? here aqui and coordinate our response accordingly. e coordenar a nossa resposta de forma correta. A pandemic. Foi uma pandemia. Pandemie. This is a pandemic. Isso é uma pandemia. This is what they did do or should have done. Isso foi o que eles fizeram ou deveriam ter feito. Was sie getan haben. So we will learn from their successes or mistakes. Então, nós vamos aprender ou com os seus sucessos ou os erros. And we can do the same thing. We're just more sophisticated. E nós podemos fazer a mesma coisa, só que nós fazemos de forma mais sofisticada. Because we look over here. Porque nós olhamos para aqui, Treaty of Brest-Litovsk was what date? An welchem o Tratado de Brest-Litovsk foi em que dia? March 3. 3 de março. The virus was of the flu was March 4. E o vírus foi a 4 de março. der Grippe gab es am 4. März. We can do it better. Nós podemos fazer melhor, Construct lines in the way God has shown us. porque nós construímos linhas da forma como Deus nos mostra. But they do the same thing. Mas eles fazem a mesma coisa. Say this is the repeat of the Spanish flu.
quando eles dizem que isso é repetição da gripe espanhola. der spanischen Grippe ist. This side will not speak about the Spanish flu. Desse lado, eles não vão falar da gripe espanhola. What will they say? O que eles vão dizer? The hoax. Das ist Irrsinn. So this is, we can see it in Fox. Então, nós podemos ver isso na Fox News, This is broad, just like this is. mas isso é amplo, tal como isso. So Vice, Então, o Walter White, there are Adventists watching Adventist sermons, então existem adventistas assistindo sermões adventistas, and terrified estão aterrorizadas, Werden dadurch têm medo, verängstigt. because they learn that Bill Gates porque eles aprenderam que o Bill Gates Bill Gates created the coronavirus criou o coronavírus to kill Africans, para matar os africanos. and they're very scared. E eles então têm bastante medo. China A China says, isn't it strange? diz: será que não é estranho merkwürdig. The United States had, I think it was like a military sports team que os Estados Unidos tinham um time de suporte militar Sportmannschaft aus dem Militär war, that were visiting close to the outbreak que estavam visitando próximo de quando surgiu a pandemia, im Ausbruch. just before it began. pouco antes de ter acontecido. So it's always built around a question. Então, isso é sempre construído em volta de uma pergunta. Life says, isn't it strange? O Walter White diz: será que não é estranho Bill Gates seems to care so much about Africa, que o Bill Gates está se preocupando tanto sobre a África Afrikaner bemüht, it's all about vaccines, e ele fala tanto sobre as vacinas, which all of us good conservative Adventists know are a means to control and kill us. que todos nós, bons adventistas conservadores, sabemos que é um meio de nos tentar matar. Something about Africa, he wants to destroy Africa. Então, provavelmente, ele tem algo em relação à África que ele quer destruir. China says, isn't it strange that the United States was just here? A China diz: será que não é estranho que os Estados Unidos estiveram aqui faz pouco tempo? The States says, E os Estados Unidos dizem: isn't it strange that there's this testing facility não é estranho que nós temos esse laboratório onde são feitos os testes bem perto de Wuhan, where they play with different viruses? onde eles brincam ou manipulam vários vírus forschen und rumspielen, ausprobieren. It's always built around this question. Don't you think it's strange? e é sempre construído em torno dessa pergunta: será que não é estranho? Making a thought, Eine Para despertar um pensamento make you think that their conclusion is reasonable. e fazer com que achar que a sua conclusão é razoável. What are some other ones? Quais seriam outras? was für Beispiele gibt es noch? The far right, A extrema direita, os supremacistas brancos, are saying this was created by Jews. dizem que isso foi criado por judeus. Juden hervorgeholt. The Jews created this. This is part of their plot. Das ist Os judeus criaram isso é parte do seu plano. das erfunden, also die Juden. ISIS says O ISIS diz: this is the judgment of God esse é o julgamento de Deus Über den Westen sobre o Ocidente, has given us an opportunity. e Deus tem nos dado uma oportunidade, They're all distracted. enquanto eles estão todos Back together. distraídos, e nós podemos assim nos juntar. Saying it's God's work to help them. Então eles dizem que é o trabalho de Deus para ajudá-los. ihnen zu helfen. Protestants, Os protestantes they'll say this is God dizem que isso é Deus Dass es Gott ist, because homosexuals por causa dos homossexuais wegen den Homosexuellen. and immorality. e a imoralidade. Unmoral. There's another one. Was? We have Tinha uma outra. United States. Nós temos White, a China, os Estados Unidos. Germans say Temos a Alemanha que diz liberal German government. que isso foi foi por causa do governo liberal alemão. Strange Porque será que não é estranho that back here in 2012, que aqui em 2012,
Eu acho que foi 2012. The German government created an action plan, O governo alemão criou um plano de ação, a planned response, um plano de resposta, Also okay, einen Plan hatten. of how they would react to a coronavirus outbreak. de como eles iriam responder a um vírus como o corona. Eine Corona-Krise reagieren würden. Why would they create a plan Por que eles iriam criar um plano Einen Plan erstellen for a coronavirus outbreak para uma crise de coronavírus in 2012? em 2012? So it comes back to the phrasing of this question. Então, volta à forma como a frase é formulada. die Fragestellung zurück. So it becomes reasonable Então, isso se torna razoável when someone explains that this is the 7th coronavirus outbreak in history. quando alguém explica que essa é a 7ª pandemia de coronavírus na história. Problem ist, das ausbricht. If you know that the coronavirus Se vocês souberem que o coronavírus, was the SARS outbreak, um deles foi o SARS, SARS-Problem damit verbunden ist and it's that deadly, und das ist e que é mortal, we've seen 6 of them, e nós já vimos 6 acontecer, gesehen hast, isn't it reasonable that you would think you might need to prepare? será que não é razoável que você iria pensar que tem que se preparar se acontecer futuramente? Mas eles contam com a ignorância das pessoas They phrase it like it's a reasonable allegation. e eles formulam isso como se fosse algo razoável. eine vernünftige Allegation, Uma alegação ou uma acusação razoável. eine vernünftige Anschuldigung wäre. So not all of these can be correct. Então, nem todos esses estão corretos. And I'd like to ask the Adventist believing Walter Weiss, E eu gostaria de perguntar aos adventistas que creem no Walter White, is your conspiracy theory any more believable than all of theirs? por que a sua teoria de conspiração é muito mais credível do que todas as outras? Von all den anderen. And why do you feel special like you have some type of secret access to information? E por que você se sente tão especial como se você tivesse acesso secreto a algum tipo de informação? Oder Zugang zu geheimen Informationen hättest. There's a pattern through this, Existe um padrão aqui, a pattern of intolerance and extremism. e um padrão de intolerância e extremismo. This is the methodology Fox uses. E essa é a metodologia que a Fox News utiliza. An external source, Então, se você vê uma fonte de informação externa or if you can trust it, e você não sabe se pode confiar nela, I'd like to search for the history of that source eu gostaria de pesquisar a história dessa fonte Geschichte dieser Quelle zu suchen and also like to search within the source. e eu também gostaria de procurar dentro dessa fonte. Quelle Forschung zu betreiben. If WikiLeaks starts publishing articles Se o WikiLeaks começar a publicar artigos no Russian troops in Ukraine, que dizem que não existem tropas russas na Ucrânia, no WikiLeaks is on this side of the equation. então a WikiLeaks não está desse lado da discussão. So these are titles for a type of methodology. Então esses são títulos para tipos de metodologia. If you want to know if you can trust it, E se você quer saber se você pode confiar, Hier vertrauen kannst, line it up with history. alinhe isso com a história. schau die Geschichte drumherum an. Oder stell es mit der Geschichte parallel. We know in history we go literal Nós sabemos que na história nós temos o literal, Dass wir die Geschichte buchstäblich betrachten, to spiritual. vamos do literal para o espiritual. We could say in this subject, Poderíamos dizer que em relação a esse assunto, application, iríamos da história para a aplicação. when we start thinking about world wars and Spanish flu. Quando começamos a pensar nas guerras mundiais ou na gripe espanhola. Grippe endet. This is facts. Isso aqui são fatos. This is our bank of information. Esse é o nosso banco de dados. Bank.
Also das ist so quasi hier unsere Datenbank an Informationen. where we keep all of our information. onde nós guardamos toda a informação. Parken. We reach into that bank of information, Nós entramos nesse banco de dados, we pull out a story and we make an application. nós tiramos a história e fazemos uma aplicação. Eine Anwendung. So at the end of the world, Então, no final do mundo, what is Satan going to try and do? o que Satanás vai tentar fazer? He's going to try and destroy our set of facts. Ele vai tentar destruir os fatos que nós temos. He can't attack our application. Ele não pode atacar a nossa aplicação, He really can't touch that. então ele não pode tocar nisso. What he has to do to destroy us O que ele tem que fazer para nos destruir is burn down the facts. é queimar esses fatos. Tatsachen verbrennen muss. So we want to say Então nós queremos dizer Sagen, Hitler, Holocaust. Hitler e o Holocausto. And now you have, it's like a computer virus, Então agora o que nós temos seria um vírus, o computador. contains all of our facts. O computador tem todos esses factos Conspiracy theories are the virus. e as teorias de conspiração são um vírus. den Virus da. They go into our computer Eles entram no nosso computador PC. and they start taking hold of our facts, e eles começam a se apoderar dos nossos fatos destroying them or locking them down. e a destruí-los ou a bloqueá-los. Machen sie kaputt. If you don't believe in the Holocaust, Se você não crê no Holocausto, you can't make a spiritual application. você não pode fazer uma aplicação espiritual. If you don't believe that Hitler had a problem with Jews, Se você não crê que Hitler tinha um problema com judeus the Civil War was about slavery, ou que a guerra civil tinha a ver com escravidão, Sklaverei ging. you can't go making applications about them. você não pode fazer aplicações sobre isso. This is our computer. Então, se isso aqui é o nosso computador, Satan injected it with a virus. Satanás injetou com um vírus It's going to start erasing all of our information. e vai começar então a atacar toda a nossa informação. So, to understand a true external source, look to their methodology. Então, para entender uma fonte externa, nós precisamos olhar para a sua metodologia. What was the last part? Look to our method, Schau to dir their die, methodology. schau dir die Methodik an. And the Nephilims are supposed to do that. E os netineus devem fazer isso. Ja, müssen das tun. They have to look back and see slavery in the Civil War, Nós precisamos olhar para trás e ver escravidão na Guerra Civil, Civil Rights Movement, Holocaust, os direitos de extrema-direita, os direitos civis and use line upon line. Und dann e usar linha sobre linha. So that's half my time and I have not got to my subject. Eu usei metade do meu tempo e ainda não falei sobre o assunto que eu queria. Faz sentido? Hoping that answers people's questions. Eu espero que isso responda às perguntas das pessoas, That this is what Satan is trying to destroy. que é isso que Satanás está tentando destruir, Can't destroy our application. porque ele não consegue destruir a nossa aplicação. The problem with reaching people who believe in Boltavai E o problema com tentar abordar as pessoas que creem no Altavite computer virus. é que eles já estão com esse vírus igual do computador. What facts to believe and what facts to not believe. E eles não sabem mais que fatos acreditar ou não. It's the exact same problem as the people who followed Donald Trump. É exatamente o mesmo problema das pessoas que seguem Donald Trump. That in very, very, very old history books you can still find the date 508. But if you look into new history books, there is no 508. So you cannot defend the chart, the 508, with new history books. Então, It's the same, I think, Destroying our facts. destroying facts. obrigado, irmã Tamina. Wanted to say what was helpful for me was that you also have sometimes journalists they give like a scale about the various news outlets. Was O que me ajudou bastante foi que às vezes nós temos jornalistas que nos dão uma escala das suas notícias Journalisten gibt, die ou dos seus artigos. They tun die News outlets ein. also
dass verschiedene Nachrichten in einer Tabelle eingeordnet werden. And there you saw that CNN was under the scale of being factual, while Fox News was on the very conspiracy theory side. E nós vimos que a CNN está numa escala de ser mais certa e a Fox News estava numa escala de teorias de conspiração. Dargestellt wurde, wo Verschwörungstheorien eingeordnet werden. And often people have problems of finding the right news source in their own country and language. E às vezes as pessoas têm dificuldade de achar uma fonte de informação verdadeira no seu próprio país, na sua própria língua. But I found that often these kind of scales also exist for the news outlets of other countries. Mas o que eu vi é que essas notícias também existem nos outros países. You see that they directly quote from the Washington Post or New York Times and so on. Nós vemos muitas vezes que nós tiramos essas notícias do Washington Post ou da New York Times. And that way you can find the right information stream for your country as well. Então, dessa forma, você consegue tirar a fonte de informação correta para o seu país. Also so eine Então, esse tipo de pesquisa ajuda. So we can use those scales, Então, nós podemos usar essas escalas also look at their reporting, e podemos olhar para aquilo que os artigos que eles publicam. say about Ukraine. Por exemplo, eu gosto de ver o que eles falam em relação à Ucrânia. was sie über die Ukraine sagen. I find that a good anchor. Also das E eu acho que isso é uma boa âncora. Testpunkt. Another Wolfgang, you had your hand up. Me, Walter Veit, what do you think? Why does he use explicit the 2013 paper of Germany when he speaks about Corona? Warum nutzt Walter Veit explizit Você me perguntou por que o Walter Veit fala de tantas pessoas. Yeah, why does he use a German paper from our government? Por que o Walter Veit usa um jornal alemão? Nobody could read it if you have seen this interview. Isso foi uma entrevista que foi feita na África do Sul e que ninguém nem poderia ler, porque o artigo estava em alemão. I think I don't want to be. I want to be careful with my response Eu quero ter cuidado com a minha resposta, because I think people can once you get into that type of mindset, denn wenn du porque uma vez que nós entramos nesse tipo de mentalidade, dieses Mindset hast oder dieses Gedankengut schon besitzt, when it colors their entire worldview, das isso oder mexe com toda a sua visão mundial. you see conspiracies everywhere. Eles começam a ver teorias de conspiração em todo lugar. Say that I'm meaning to be gentle with them. Então, quando eu digo isso, eu quero ser gentil com essas pessoas, nett mit ihnen sein. Because it's quite hard for us to see outside of the worldview. porque é muito difícil para nós ver fora dessa visão mundial. Oder den außerhalb unseres Weltanschauungsbildes Dinge zu erkennen. We've been seeing that with the disciples. Nós vimos isso com os discípulos. If I was to be harsh, Se eu tivesse que ser dura, Harsh sein möchte, I'd say he's lazy. dann würde ich sagen, eu diria que ele é preguiçoso, que ele não faz as suas pesquisas. Nachforschungsarbeit. If you know that there's been 6 coronavirus outbreaks, Se você sabe que já existiram outros 6 casos de coronavírus, Coronavirus gab and 2 of them are called SARS and MERS, und zwei que são chamados de SARS e MERS, you would prepare your country. você iria preparar o seu país. dein Land dafür vorbereiten. But if you have their mindset, Mas se você tiver esse tipo de mentalidade everything's a conspiracy, e você acreditar que tudo é uma conspiração, say, isn't it strange? você disser, será que não é estranho? I've never heard people talk about a coronavirus. E eu nunca ouvi ninguém falar sobre o coronavírus antes. Never knew SARS was one. Eu não sabia que o SARS fazia parte desse vírus. Thought it was an entirely new word at the beginning. E eu creia que no início isso era uma palavra nova. So how did they know about this supposedly new thing in 2013? Então, como é que eles sabem sobre essa coisa nova, supostamente em 2013? Partly the mindset. Então, isso faz parte da mentalidade Das Gedankengut ist. That's
genuinely hard to change. e que é difícil de mudar. schwierig ist, grundlegend zu ändern. What I don't understand with Walter Weiss Mas o que eu não entendo em relação ao Walter White intelligent é que ele é tão inteligente is also so lazy e ao mesmo tempo ele é tão preguiçoso. because the explanation is reasonable. Porque a explicação é razoável. Glaubhaft. I think his conspiracy theories, a lot of them are laziness. E eu acho que as suas teorias de conspiração, grande parte delas são preguiçosas. Faulheit zugrunde haben. I'll give an example of what type of laziness conspiracy theories are. E eu vou dar um tipo de exemplo do que seria teorias de conspiração preguiçosas. I was taught many years ago E eu fui ensinada vários anos atrás warming was a hoax. que o aquecimento global Ein Irrsinn ist. Particularly the one about the foi provocado, principalmente quando estava aumentando os níveis do mar. ice in the north and ice in the south. Porque nós temos gelo no norte e gelo no sul. Eis. If all that ice melts, Se todo esse gelo derreter, ice is water that's frozen, it expanded. gelo é água que derreteu e se expandiu. Das ist, Eis ist gefrorenes Wasser, das in größerem Zustand sich So- befindet. As it melts, it's going to shrink. Então, à medida que vai derreter, vai diminuir. So the sea level should go down when it melts. Então, o nível do mar deveria baixar uma vez que derrete. Wenn es schmilzt. And a scientist taught me that. Então, um cientista me ensinou isso. Then some years later, E alguns anos mais tarde, between those 2 years, I felt really good about myself entre esses 2 anos, eu me senti realmente muito bem. Recht gut gefühlt. because I understood it made sense. Porque eu entendi, fazia sentido para mim. I didn't realize that conservative Adventist scientist was lazy. Mas eu não tinha me dado conta que esse adventista conservador era preguiçoso. Wissenschaftler faul war. It took another scientist Es E andere, outro cientista der sagt, teve que dizer most of that ice is above the sea level and on a land mass. o que acontece quando grande parte desse gelo está acima da linha do mar ou sobre a terra. That ice is not all sitting in water, Esse gelo não está todo concentrado em água, above the land. está acima da terra. When it melts, it might shrink, but it still adds to the sea level. Então, quando ele derrete, pode encolher, mas ainda fica acima da linha do nível do mar. ist dem Meeresspiegel hinzuzufügen. I felt good because I had truth. E eu me senti bem porque agora eu tinha a verdade. But also, there's this feeling that I thought my old explanation made sense. Mas também existe esse sentimento onde eu achava que a minha explicação antiga fazia sentido e que era simples. So I can sympathize that it's hard to get out of that mindset, Então, eu posso dizer que talvez é difícil sair desse tipo de mentalidade, Rauszukommen. the problem with the mindset of conspiracies mas o problema com a mentalidade em relação à conspiração is it destroys any empathy we have for people. é que destrói qualquer tipo de compaixão que nós temos para com as pessoas. Empathize with the slave, Nós não temos compaixão com os escravos, Sklaven. because the Civil War wasn't even about them. porque a guerra civil não se tratava desses escravos. Weil darum ging. We don't sympathize with the Jews, Wir Não temos compaixão com os judeus, because we're not told the truth about the Holocaust. porque não nos é dito a verdade em relação ao Holocausto. We don't sympathize with women, Nós não temos compaixão das mulheres, Frauen. because we think the numbers of domestic violence are just made up. porque nós achamos que os números de violência doméstica são criados Die Nummer ou inventados. Domestic what? Violence, What is domestic? abusing your spouse. Weil die Zahlen von ehelichem Missbrauch gefälscht werden. Conspiracy theories destroy our empathy and care for other people, Então, essas teorias de conspiração destroem a nossa compaixão para com os outros, Uns andere Menschen zu kümmern. which puts us in a real difficult position when we're facing the tests that we are. o que nos coloca em posições difíceis quando nós temos que enfrentar os testes. Die Tests zu bestehen, die vor uns stehen. Sister Tamina. Irmã Tamina, Speak about what a fight can it say to little things?
Eu gostaria de comentar duas coisas em relação ao Walter White. what I found out is that May 2012, Spectrum magazine called Walter White the leading conspiratory voice within Adventism. Uma das coisas que eu descobri foi que em 2012 a revista de Spectrum diz que o Walter White é o maior, a pessoa com mais teorias de conspiração Adventismus dargestellt hat. do Adventismo. Becomes a symbol of the false information stream within Adventism. E ele se torna a pessoa com um símbolo de informação falsa dentro do Adventismo. Wird er ein Symbol Of the false information stream. zum falschen Informationsstrom. Just like we use Fox. Assim como nós usamos a Fox, For Adventism, de forma interna para o Adventismo. which I think may be important for when we come to the dispensation of the Levites. Que eu acho que é importante saber quando nós chegamos à dispensação dos levitas. Ein Abschnitt der Leviten geht. And another thing, what I thought was interesting was that in 2012, E outra coisa que eu achei que era interessante foi que em 2012, after he presented on his Jewish ideas, depois de ele apresentar sobre as suas ideias judaicas, Ideen über das Judentum gesprochen hatte, on November 9th, 2012, the Adventist Church banned him. a 9 de novembro de 2012, ele foi banido pela Igreja Adventista. Verbot erteilt hat. In Germany, Austria, and Switzerland. Na Alemanha, na Suíça e na Áustria. E para mim isso não é coincidência. Fits quite neatly. Encaixa perfeitamente. Obrigada. We looked this morning's class, coming back to our subject, Então, voltando para o nosso assunto, a aula essa manhã, our application of World War III. nós olhamos para a aplicação da nossa Terceira Guerra Mundial. Im Bericht heute Morgen haben wir die Anwendung über den Dritten Weltkrieg angeschaut. We were focusing on the application of World War I. Focamos na aplicação da Primeira Guerra Mundial Des Ersten Weltkriegs konzentriert. My point was that we are still missing things in these wars. e o meu ponto é que nós ainda estamos com coisas em falta em relação a essa guerra. We spoke in 2003 about the Eastern Front, Falamos em 2003 sobre a Frente Ocidental, States. Rússia e os Estados Unidos. They disagree over Iraq. Eles não concordam em relação ao Iraque. About 6 months after that invasion, E 6 meses depois dessa invasão, 2003, mais tarde, em 2003, you have Vladimir Putin start to take control of Russian oligarchs. nós temos o Putin tentando controlar tudo na Rússia. We explained how he uses oligarchs. Und E nós explicamos como ele usa esses oligarchs, Created oligarchs in Ukraine como ele cria isso na Ucrânia der Ukraine hervorgerufen hat, to control the politics in Ukraine. para controlar a política na Ucrânia. We go through the discussions today and probably tomorrow morning. Então, à medida que nós fomos falando sobre isso hoje e amanhã de manhã, I just want to give you some book references eu só quero dar algumas referências de livros or some YouTube links. ou alguns links do YouTube. And then a lot of what I will be discussing will be coming from that. E muito daquilo que eu vou estar falando vem dessas fontes. So about all of this that we discussed this morning, Então, se você quer saber mais sobre tudo isso que falamos essa manhã, was wir heute Morgen besprochen haben, we can. It's from a book, or it's laid out in a book by Rachel Maddow. I think many of us know her. está escrito no livro da Rachel Maddow, eu acho que muitos de nós conhecemos ela, And the book is called Blowout. und das Buch e o livro dela é Blowout. Does everyone know who Rachel Maddow is? Será que todos sabem quem é a Rachel Maddow? If you don't look her up, Se você procurar sobre ela, she's a journalist who's covered Donald Trump very closely. ela é uma jornalista que tem acompanhado Donald Trump de forma bem próxima. sehr arg unter die Lupe genommen hat. All of the details. Todos os detalhes, Very good job. ela tem feito um bom trabalho. Hat sie sehr gute Nachforschungen betrieben. And this is a recent book of hers E esse é um livro recente dela, because
Because in studying Donald Trump, it's been not just Trump, but it's been Russia. Porque não é só sobre Donald Trump, mas também sobre a Rússia. betrieben hat, hat sie auch über Russland Nachforschungen betrieben. So when she wanted to write a book about all of these geopolitics, Então, quando ela quis escrever um livro sobre todos esses políticos, Schreiben wollte, with all the knowledge she has com todo o conhecimento que ela tem, about the oil and gas industries, ela escreveu um livro sobre a indústria de gás e de petróleo. Industrie geschrieben. it's a very good. I found it very insightful. E eu achei que foi muito bom. Buch, das viele Informationen preisgibt. So if I was to give a source for what was discussed this morning, most of it would be that book. Então, se eu tivesse que dar uma fonte para tudo aquilo que falamos essa manhã, eu iria referir vocês a esse livro. We didn't want to discuss the Eastern Front. Mas nós não quisemos falar sobre Die östliche Front sprechen. My purpose was for us to think about the Western a frente oriental, porque o meu propósito era falar mais sobre a frente ocidental, Donald Trump beginnt mit que seria Donald Trump contra o Ocidente. We haven't really discussed how the Western Front began in 2003. Nós ainda não falamos como é que essa frente oriental começou em 2003. So I first asked for a definition of the West. Então, primeiro eu pedi a definição do Ocidente, des Westens gefragt. I think most of the rest of the discussion was off camera. e o resto da discussão nem foi gravada. Als die Kamera aus war. So what is the West? Então, o que é o Ocidente? Brother Wolfgang? Irmão Wolfgang? Capitalismo? I'm looking for something broader, not just an agenda they have. Eu quero algo mais amplo, não apenas uma agenda que eles têm. Und nicht nur deren Vorhaben. What is the West? Where did it come from? Was ist der O que é o Ocidente? De onde isso veio? Warum Quando nós falamos de Ocidente. Sister Esther, Irmã Esther, talking in glass. So you're going back to the creation of America. então Expansion. você está voltando atrás para a criação da América, essa expansão no Ocidente. Amerika im 18. und 19. Jahrhundert? We're going to discuss that tomorrow. Amanhã nós vamos falar mais sobre isso. Então guarda isso na sua mente. Império Romano. Roman Empire. So you had the Eastern Roman Empire. Então nós temos o Império Romano Oriental e o Império Romano Ocidental. Mais alguém? Germany was the king of the north, and then they had the Western Front, and then the Eastern Front. Ich dachte, Quando a Alemanha era rei do norte e eles tinham essa frente ocidental, então você está dizendo que essas guerras mundiais foram na frente ocidental. I wasn't thinking of anything. I wasn't trying to trip anyone. Eu não estava querendo fazer pegadinha com ninguém, My only point was, is the West just the United States? mas o meu ponto é, será que o Ocidente é apenas os Estados Unidos? Não. Talk about Trump fighting the West. Então, quando nós falamos de Trump lutando contra o Oriental, We make that internal America. nós fazemos disso o interno, América. indem wir über das Interne in Amerika gesprochen haben. Because United States is in the West. Porque os Estados Unidos estão no Ocidente. But I would suggest it's more than that. E eu iria sugerir que é mais do que isso. Brother Wolfgang talked about the Western and the Eastern Roman Empire. Então, o irmão Wolfgang falou do Império Ocidental e Oriental. Western Front. Suellen hat uns A irmã Suellen nos falou das guerras mundiais na frente oriental e ocidental. When we talk about the West today, where are we meaning? Quando nós falamos do ocidental hoje, a que a gente se refere? Eurozone? die Eurozone. Ist die Teil davon? Die Vereinigten Staaten. Os Estados Unidos? Und Länder, die Esferas de influência que os Estados Unidos têm? sich in der Eurozone befinden. So you're going back to that Europe
model. Então você está voltando para um modelo europeu. Sister Tamina? Matamina. It up. And what they gave me here on the internet, it's North America, O que eu tenho, que eu vi aqui na internet, é o norte da América, Europe, a Europa, Australia, and some of the islands around Australia. a Austrália e algumas das ilhas em redor da Austrália, como a Nova Zelândia, And even a little bit of South America. e talvez até um pouquinho da América do Sul. And I said Europe. I'm not sure if you want to write that down. Eu disse Europa, não sei se você quer mencionar, But is it all of Europe? mas será que é toda a Europa? Porque eu não diria toda a Europa. Well, it kind of ends before Romania. Sorry. Termina um pouquinho antes da Romênia. If we call it Western Europe and then don't really draw a dividing line, we'll keep it a little bit. Então vamos chamar isso Europa Ocidental e sem fazer uma linha. Vague concept, the West. Porque talvez o ocidental seja um pouquinho de um conceito vago. Where is the viewpoint? From where do you decide what is west and east? Like Israel was the middle point to decide what is the king of the north and king of the south. If the Americans, they would say Germany is in the east. Yeah? Die Frage ist, Para mim, o ponto seria onde é o ponto do meio, o ponto de partida para a gente determinar o Ocidente e o Oriente. Você mencionou o Império Romano. Define it then. Então, como você define isso? definieren. Empires, east and west. Sie haben zwei Reiche gemacht, eins im Osten, eins im Westen. So in this history, it's east of Germany and west of Germany. Então, nessa história, é o Östlich leste e oeste da Alemanha. die Trennungslinie. So I think we get it from not just west of Germany, but we start including the countries that supported the west. Então, não é só o oeste da Alemanha, mas também o oeste que começou a apoiar a Alemanha. Die eben auch den Westen unterstützt haben. Which includes the United States. O que inclui os Estados Unidos. Vereinigten Staaten. But we know that that line of west, after the Cold War ended, it cracked this way. Mas nós sabemos que depois da Guerra Fria, essa linha do oeste foi quebrada. Verschoben wurde, Because NATO cracked this way. weil sich die NATO, Porque a NATO veio para esse lado. die NATO ist eine westliche Institution. E isso se tornou uma instituição. Line from Germany, it did push this way. Então, eles puxaram a linha da Alemanha para esse lado. I'm not trying to be precise, Eu não estou tentando ser precisa, Ganz genau zu sein. but what I want us to see is that when Trump has a war with the West, it's not just internal America. mas eu quero que a gente veja que quando Trump luta com o Ocidente, não é só internamente na América. Particularly want us to focus on is Europe. O que eu quero que a gente foque particularmente seria na Europa. Mehr. Und ich möchte speziell den Fokus auf Europa legen. Sister Esther, is that it? So, question. Então, eu tenho uma pergunta. Why was the European Union created? Por que a União Europeia foi criada? Sister Catherine. Sister Catherine. Irmã Kathy, Why is the European Union created? por que a União Europeia foi criada? When was it created? Quando ela foi criada? So I'll just put down some dates so we can orientate ourselves. Eu vou colocar aqui algumas datas para a gente ficar orientados. In 1945, what is formed? Em 1945, o que foi formado? The UN. As Nações Unidas. 1949, what is formed? 1949, o que foi formado? NATO. A NATO. So the beginning point of the EU is a bit more vague. Então, o início das Nações Unidas é um pouco mais vago, The very beginning of it is in 1951. mas o seu início foi em 1951. Why is
why is it formed? Why is it formed? Por que foi criada? Para haver harmonia entre esses países na Europa. So you've had centuries Então nós temos séculos em que eles passaram muito tempo em guerras. had 2 world wars with Germany. Tivemos 2 guerras mundiais com a Alemanha. Intention to stop European wars. Então havia uma intenção de parar com essas guerras europeias. And this what began in 1951 E isso que começou em 1951 was actually about coal and steel. foi sobre ferro e carvão. Kohle und Stahl ging. This is an economic agreement Foi um acordo econômico known as the Treaty of Paris. conhecido como o Tratado de It was signed by France, Paris. Italy, the Netherlands, Foi assinado pela França, a Holanda, Belgium, and Luxembourg. Luxemburgo, a Bélgica They have this, even though this is economic, e Europa Ocidental. Obwohl es hier nur um die Wirtschaft ging, ist es trotzdem der gleiche Grundgedanke. if you intertwine your economies, you won't attack each other. Se você começar a intercambiar essas economias, eles não iriam se atacar uns aos outros. Haben Sie es nicht ursprünglich die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft genannt? So there's a Treaty of Rome in 1957, Então, nós temos um tratado em Roma em 1957 Maastricht in 1992, e um outro tratado em 1932 de Maastricht and the Treaty of Lisbon in 2007. e o Tratado de Lisboa em 2007. So it grows progressively, Então, isso cresce de forma progressiva, but we've just gone to the beginning, mas nós fomos para o início. at its inception. Como foi quando isso iniciou? Was es am Anfang war. Brother Jim. Also war jetzt hier 1951 der Vertrag von Paris? Yes. Ja. So, Sister Aileen, Irmã Aline, why is Europe trying to come together? por que a Europa estava tentando se juntar? Para se ajudarem? What's a way you can help each other? Qual é uma forma de se ajudarem Like to do? que as nações gostam de fazer? Länder zu tun. Was heißt schon wieder vereinigen? Combine or unify? If I'm a nation and you're a nation, Para se juntarem. Se eu for uma nação e você é uma nação, communicate. o que você iria querer comunicar? I can do my thing over here and you can do your thing. Ich kann meine Sache hier machen. Eu posso fazer o que eu quiser e você também? Freiheit, So citizens can travel. damit Bürger reisen können. The one I was thinking of was trade. Uma das coisas que eu estava pensando Handel. You'll have something that I want, I'll have something you want. é uma troca. Você tem algo que eu quero e eu tenho algo que você quer e a gente pode trocar essas coisas entre nós. So there's this purpose. Então existe esse propósito. Gibt es diese Absicht? Another reason, Uma outra razão, Sister Esther. irmã Esther, Why do they want to be powerful? Warum wollen sie denn stark werden? por que eles queriam se tornar poderosos? Weil sie Que vielleicht, eles não tinham tantos soldados, talvez? União. aber in der Gemeinde Então parecia que seria um bom exército. So they're quite vulnerable alone, Então sozinhos eles eram vulneráveis. but combined they're strong. aber gemeinsam sind sie stark. Então juntos eram mais fortes. Wollen sie stark sein? What's frightening them? Was beunruhigt sie? E o que os assustava? Der Feind kommt von außen, Viria um inimigo de fora
hold together because Sie müssen if you zusammenhalten. if your state and wenn das Land sehr klein ist, If the country is small, Porque se o país for pequeno, it's good that the brother next to you helps you. dann ist es o gut, wenn das Land klein ist. irmão junto de você poderia te ajudar. So they have. What's the most famous part of the EU agreement? Então, qual é a parte mais famosa desse acordo entre a União Europeia? EU-Mitgliedstaaten. Einigkeit in Verschiedenheit ist das der Motto. Unity in diversity is that the motto? Unidade na diversidade, seria isso? O lema? Ich kenne nach etwas anderem, aber ich finde es gar nicht. Eu estou procurando sobre. Eu entendo o seu ponto e eu concordo. Wenn ich Belgien Se eu sou belga e eu não tenho muito poder, If I unite with all those other countries, I get really strong. mas se eu me juntar com todos os outros países, eu me torno realmente forte. A mesma ideia dos Estados Unidos. wie bei den Vereinigten Staaten. If I'm Arkansas all on my own, Se eu estiver no Arkansas sozinha I feel threatened. e eu me sentir ameaçada, Not that much, but if I unite, Dann bekomme ich nicht e se eu me unir com outros países, eu me torno realmente poderosa. why do they want to do that? Por quê? Por que que eles queriam fazer isso? Por que que eles se sentiam ameaçados? Because Europe hasn't come together before. Porque a Europa não tinha se juntado antes. There was two world wars, and mostly it was USA, Russia Tinha, between, and Russia wants to overflow it Europe. USA wanted to have Europe because that Russia not become more stronger, that they overrode Europe. So both elephants was die Amerikaner als auch die Russen wollen a América queria ter a maior parte do poder e tinha medo que a Rússia fosse governar sobre tudo deswegen verbündet sich e se tornasse mais forte. So by the time you get to the 1950s, they're feeling really threatened. Então, quando a gente chega aos anos 1950, eles se sentem realmente ameaçados. The USSR. Es war wegen der aufkommenden Militär in der Surgimento militar da URSS? Eu acho que não. dafür haben sie doch die NATO. They have the United States and nuclear weapons. Eu sei os Estados Unidos, eles têm armas nucleares. You ask EU. Why is the EU come together? A pergunta é por que surgiu a nação europeia? What geopolitical reasons? What I know is Well, we close in 2 minutes, so you can bring them. ja, okay. Also aus wegen geopolitischen Gründen. So I wanted to discuss a little of NATO, Então, eu queria falar um pouquinho sobre a NATO, how World War II ends, Wie der, como termina a Segunda Guerra Mundial, wie der Zweite Weltkrieg zu Ende ging. why was NATO formed? Warum para que foi criada a NATO? Brother Jim. Europa zu verteidigen? So NATO, I'd like to use the word restrain. Ich mag hier das Wort Eu gostaria de usar essa palavra restrição, que seria defesa. zurückzuhalten. It's just restrain the Soviet Union. Era para restringir a União Soviética. Drängen. We're all okay with that. Se estamos todos de acordo com isso. Warum? Então, para que foi criado a União Europeia? So, question. Pergunta: If NATO was to restrain the Soviet Union, se a NATO tinha que restringir a União Soviética, Drängen. why didn't it dissolve in this history? por que ela não se dissolveu nessa história? Because that's what some people expected and some people fought for. Porque era isso que algumas pessoas esperavam e foi para isso que elas lutaram. Gorbachev said, E o Gorbachev disse: keep growing NATO,
Se vocês continuarem a fazer com que a NATO cresça, wachsen lässt, you continue to humiliate Russia, vocês vão continuar humilhando a Rússia, Russland zu demütigen, it's going to make us harder to work with you. vai ser mais difícil a gente trabalhar com vocês There'll be consequences. e vai haver consequências. That was a prophecy. Isso foi uma profecia, That's one of the main problems Putin has with the United States. porque isso era um dos problemas principais que Putin tinha com os Estados Unidos. So they held on to NATO and they expanded it even after the Soviet Union. Então eles se mantiveram com a NATO e expandiram ela. nach dem Kalten Krieg. We'll close with a quick discussion about the expansion of NATO. Então nós vamos tentar encerrar com uma breve discussão sobre a NATO. So you have the original NATO, Então nós temos a NATO original then you have its enlargements. e também temos a forma como ela se engrandeceu. When countries are added to NATO. Also die Erweiterung Quando os países se expandem da NATO. 1952 you have two countries. 1952 Em 1952 nós temos dois países, que é Grécia e Turquia. 1955 Em 1955 you have Germany. temos a Alemanha. hat man Deutschland. 1982 you have Spain. Em 1982 nós temos a Espanha. Schließt sich Spanien an. 1990 you have German reunification, so you have East and West. 1900 Em 1990 temos a unificação da Alemanha, ou seja, o Ocidente e o Oriente unificado. It was promised E foi prometido ao Gorbachev won't expand NATO East. que eles não iriam expandir a NATO para o Oriente. Right when Putin is coming to power, Mas quando Putin começa a subir ao poder, expand into Czech, eles começaram a expandir para a República Checa, die Tschechische Republik angeschlossen. Hungary, Hungria Poland. e Polônia. So that doesn't go over very well. Então isso não acontece muito bem. And then in 2004, Então em 2004 eles ampliam de novo, se expandem de novo. to 2004, Então de 52 a 2004 they add Greece and Turkey, West Germany, Spain, e eles acrescentam a Grécia, a Turquia, a Espanha, o Ocidente da Alemanha. or they expand for the fifth time. E em 2004 eles ampliam ou se expandem pela quarta vez para a Bulgária, para a Estônia Latvia, e para a Lituânia. Lettland, Lithuania, Litauen, Lituânia. Romania, Para a Romênia, Rumänien, Slovakia, Slowakei, era Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia, Eslovênia. Croatia's a couple years later. Croácia seria um pouco de anos mais tarde. Então, por que expandiu tanto em 2004? Had it done this since its creation. Eles não tinham feito isso desde que foram criados. Der König des Südens kommt wieder auf. Sorry? Nein, das ist nicht der Grund. This is for a different agenda. Isso é para uma agenda diferente. What problem does the United States have in 2004? Welches Problem haben Que problema os Estados Unidos tinham em 2004? A war E eles entram numa guerra no one supports. que ninguém suporta ou apoia, com o Irão ou o Iraque. A cover. E eles precisavam de Some of the key members of NATO do not support their war. precisavam de alguém para dar suporte ou apoiar, Länder ihre mas ninguém faz isso. Powerful countries like France and Germany mächtige Länder wie Frankreich und Deutschland Países poderosos como a França e a Alemanha. E isso fez com que a América se parecesse bem ruim. Se vocês quiserem essa história,
Eu tenho a fonte. This is university lectures from Yale. They're free on YouTube. São Vorlesungen von der aulas da Universidade de Yale. Isso está no YouTube. He seems to be a very well-known, respected professor. E ele parece ser um professor bem conceituado e bem respeitado Professor ist Ian Shapiro. und sein Name ist Ian em Shapiro. 26 lectures, Ele tem 26 aulas and I just want to find the name of them. e eu quero achar o nome de algumas. Power and politics in today's world. Poder e política no mundo atual. Haven't watched all 26. Ich habe nicht alle 6 Nós não vemos, ainda não vi todas as 26. Own view of things, I don't agree with them. That's just a disclaimer. Então, se ele coloca a sua opinião pessoal sobre isso, que eu não concordo. überein. But so far, he's just completely justified our entire prophetic message. Mas até aqui ele tem justificado toda a nossa mensagem profética. Particularly 1989. Particularmente 1989. So, in 2004, Então, em 2004, quote Ian Shapiro, Und jetzt zitiere ich o que foi dito nessa cidade, translate into German, he needs the fig leaf. Do we know what we mean when we say fig leaf? It's going back to Adam and Eve when you need to hide it. Also o autor está voltando atrás para Adão e Eva quando precisam se esconder. Coalition. Eles dizem que George Bush precisa de a folha da figueira para se esconder. We get the meaning. Se nós entendemos o significado, para criar uma legitimidade para essa guerra no Iraque. Germany and France are NATO members, they don't support. A Alemanha e a França são membros da NATO e eles não estavam apoiando. unterstützen ihn nicht. So what he does Então, o que ele faz is market. é começar a invadir o mercado. Traz todos esses países. And he says, I'll give you NATO membership Ele diz que eu vou dar para vocês lugar na NATO. Para quê? join my coalition, Se juntem à minha coalizão, coalition of the willing, que seria a coalizão daqueles que coalition of the willing. estão querendo se juntar. Zeit. What do you call that? Wie nennt ihr das? Wie nennt man das? That kind of deal. Wie nennt man O que é esse tipo de tratado? This is a quid pro quo. das? Ist ein Quid pro quo, also eine Gegenleistung. I think that's German. Então, ele queria que eles se juntassem a essa montagem de coalizão, Eine Gegenleistung. So the next year, esse quid pro quo. send troops into Iraq. Então, eles enviam tropas para o Iraque. Entsenden alle diese Länder eine Streitmacht in den Irak. But they were really clever. Então, eles foram realmente inteligentes Between the deal and sending the troops in, entre esse tratado e enviar essas tropas, Der Aussendung der Streitmacht every single one of them got rid of their draft. porque cada um deles se livrou People into the military. dessas pessoas entrando no exército, keine Leute mehr in das Militär eingezogen. Because they knew that the internal politics would destroy them porque eles sabiam que essa política interna iria destruí-los if they forced their young people to go to Iraq. se eles forçassem os jovens a ir para o Iraque. In den Irak zu gehen. So that's just a view of how the United States uses NATO. Então, essa é uma visão de como os Estados Unidos usam a NATO. This isn't all about destroying the Soviet Union. This is about American power. Não é só sobre como eles destroem os Estados Unidos, mas o poder americano. Wer waren die ursprünglichen Gründer oder der NATO? Good question. Gute Frage. It's 8:09. We'll start with that tomorrow. Nós vamos falar sobre a sua pergunta amanhã. Jetzt werden wir Sabbat öffnen. So we're discussing the
the purpose of the European Union and NATO. Então, nós estamos falando sobre o propósito da União Europeia e da NATO. We'll close in prayer. Lasst uns Se ajoelharem comigo, vamos terminar com uma oração. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, for the Sabbath hours that are coming, obrigado pelas horas de sábado que se aproximam. thank you that we can be reunited together. Obrigado porque nós nos podemos reunir We want in these hours in your Sabbath nessas horas do teu sábado. to stand better. Nós queremos te entender melhor. We can see in the story of the disciples Nós conseguimos ver na história dos discípulos erkennen, that we still have a great deal to learn and unlearn. que nós ainda temos muito que aprender e desaprender. Lord, that we might find joy in that experience. E eu oro, Senhor, para que a gente ache regozijo nessa experiência It won't all be painful. e que nem tudo vai ser doloroso, See that what you're doing is love. porque nós vamos enxergar que tudo que o Senhor está fazendo é amor. Our worldview changes. während sich E à medida que a nossa visão do mundo vai mudando, See that in these even external subjects, eu oro para que a gente veja isso até nos assuntos externos, our understanding of your character can also change. para que nós possamos entender e o nosso caráter também possa mudar. Charakter sich ändern kann. As we know how you deal with humanity. À medida que nós sabemos como o Senhor lida com a humanidade. Please be with our families and our brethren Por favor, fique com a nossa família e os nossos irmãos all over the world, ao redor do mundo. meeting for many of them online. Viele von Muitos que estão se reunindo online, Pray that they will feel that they are not alone. que eu oro para que eles não se sintam sozinhos Also have a blessed Sabbath. e que eles também tenham um sábado abençoado. Eu oro em nome de Jesus. Amém.